O tema dessa ministração é conquista e vitória no reino de Deus. Conquista e vitória no reino de Deus. Queridos, quando nós falamos de conquista e vitória, vem algo na nossa mente, né? O que acontece, irmão? Todo ser humano, toda pessoa, ele busca viver uma vida de conquista e de vitória. E a Bíblia fala aqui que Deus ele enviou várias pessoas e várias pessoas conquistaram, várias pessoas foram vitoriosas. A Bíblia fala de Noé, a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de Moisés, a Bíblia fala de Davi, a Bíblia fala de Salomão, a Bíblia fala do próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, que conquistou, que teve vitória, enfim. A palavra de Deus, ela fala muito aqui. A Bíblia fala que os profetas Samuel, todos foram homens conquistadores. Todos foram homens vitoriosos. Mas desses homens, para receber vitória, para receber conquista, eles faziam algo que agradava a Deus, irmãos. Eles tinham um relacionamento com Deus. Eles tinham vida com Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Amém? E é muito maravilhoso, né? Nós temos pessoas vitoriosas, pessoas que conquistam. Que isso não é errado, isso não é pecado. Mas tem alguns fundamentos, tem alguns princípios, entendeu? E eu quero falar dessa noite, não desses homens aqui que foram vitoriosos. Não desses homens aqui que todos eles conquistaram, entendeu? Inclusive, a gente fala, eu gosto muito de Davi, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Se você for em Israel lá... o povo de Israel, né, eles levam muito em consideração o rei Davi. Em todo local está rei Davi, rei Davi, rei Davi. Enfim, queridos, porque ele conquistou muito, ele avançou muito. Amém, queridos? Mas a Bíblia fala de um homem que ele conquistou muito mais. A Bíblia fala de um homem que conquistou muito mais, que foi muito mais vitorioso. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele foi enviado pelo Pai. A Bíblia fala que ele venceu a morte, ele venceu a enfermidade, ele venceu o inferno. Amém? Foi o maior conquistador de todos os tempos, foi Jesus. E o que nós aprendemos com o Mestre? Nós aprendemos com o Mestre muitas coisas. Nós aprendemos com o Mestre que tudo é possível vencer aquele que crê, aquele que cumpre a graça de Deus, aquele que cumpre os mandamentos de Deus. E agora nós vamos para a palavra, amém? Primeira palavra, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, queridos. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Essa palavra, quando eu estava estudando hoje, eu chorei. Irmãos, por que eu gosto de trazer no caderno? Porque quando eu escrevo, eu aprendo mais. Amém? Então por isso que eu escrevo tudo no caderno. E Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz bem assim a palavra de Deus. E assim eu prossigo para o alvo, a fim de conquistar o prêmio de Deus que nos chamou para receber Jesus Cristo. É tremendo, é muito linda essa passagem, né? Vou repetir aqui em nome de Jesus. E assim eu prossigo para o alvo, a fim de conquistar o prêmio de Deus que nos chamou para receber Jesus Cristo. Amém? O que essa palavra fala aqui, irmãos? Essa palavra fala do nosso Jesus Cristo que conquistou, que nós temos que ter um alvo, nós temos que ter aquilo que agrada o coração de Deus. Amém? E você sabia que existe algo que agrada muito o coração de Deus? Que a Bíblia diz que aquele que faz é sábio, é ganhar almas para o reino de Deus. Amém? E por isso que Jesus conquistou, por isso que Jesus foi vitorioso. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho, ele pregava o amor do Pai. E ele conquistava o quê? Muitas almas, muitas vidas. E quem conquista almas, quem conquista vidas, sábio é. Amém? Vamos para outro versículo aqui muito lindo. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Aleluia. Irmãos, a nossa vitória ela é completa. A nossa vitória não é pela metade. Assim como foi a vitória do nosso
do nosso Jesus Cristo. Ele, quando foi crucificado ali, ele recebeu a glória, ele recebeu o louvor, ele recebeu a honra do Pai. Amém, irmãos? Ele recebeu a glória, ele recebeu a vitória e a conquista. Amém? Outro versículo também, que eu amo muito, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Aquele que vencer vai sentar ao lado de Jesus e ao lado do Pai. Jesus, ele teve essa graça. Jesus, ele teve essa oportunidade de sentar ao lado do Pai, do trono de Deus. Amém, irmãos? E é isso que Deus quer para mim e quer para você. Aí vocês podem me perguntar: mas Jones, como é que eu faço para ser uma pessoa que possa conquistar? Como é que eu faço para ser uma pessoa vitoriosa nessa terra? Que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra o sangue, é contra os principados e potestades. Amém, queridos? É lógico que não é fácil. Amém? Não é fácil. Mas aqui eu quero compartilhar com vocês alguma conquista no reino de Deus. A primeira, irmãos, tenha uma vida de oração. Diga para o seu irmão em nome de Jesus: tenha uma vida de oração. Queridos, oração fala em relacionamento com Deus. Oração fala em relacionamento com o Pai. E é isso que Deus quer para mim e para você. Eu vou compartilhar algo com vocês aqui que aconteceu comigo semana passada, irmãos. Semana passada eu estava sendo atacado de todos os lados, irmãos. O diabo, ele veio sobre a minha vida, sobre a minha família, com tudo, vamos dizer, feroz. E veio aquele espírito de depressão, né? Sim, veio aquela depressão, aquela ansiedade, aquela depressão. Estava quebrado, pastor. Semana passada. Estava quebrado. Triste pelos cantos ali, a minha esposa me conhece. O que é que tu tem? Eu disse: estou aqui no meu canto e tal. Só que, irmãos, eu criei um hábito na minha vida de sempre, toda noite, falar com Deus, orar com Deus, buscar face a face com Deus. Isso já virou rotina na minha vida. E mesmo assim o diabo veio, irmãos, se contratar que meu filho fica doente, está entendendo, de gripe e tal, aí o diabo na mente e tal. E domingo, né, tinha um culto de celebração. E a Fabrícia disse, minha esposa disse: vamos assistir o culto online. Eu disse: não, nós vamos para a igreja. Nós vamos para a igreja, nós vamos buscar a face de Deus. Ela disse: amém. Vamos para a igreja aqui, irmãos. E tremendamente o pastor Xavier veio aqui e foi usado por Deus. Ele disse: você tem que pregar, você tem que profetizar a palavra, você tem que fazer isso, expulsar demônio e tal. Irmãos, eu estava ali, olhava para minha esposa, ela olhava para mim e disse: Deus está falando com nós. Queridos, e para finalizar, não quero me prolongar muito, irmãos, eu saí daquele culto aqui rungindo igual leão. Rungindo igual leão, que aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Eu saí daqui profetizando. Eu saí daqui falando de Deus. Eu digo: eu repreendo em nome de Jesus, porque Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre, Tu és isso. Queridos, eu saí daqui igual um leão. Amém? Profetizando a palavra, profetizando aquilo que eu tinha recebido, profetizando que nosso Deus é grande, que nosso Deus é soberano. Amém, irmãos? E a gente não pode esmorecer, irmão. É por isso que nós devemos ter vida com Deus. E essa vida com Deus, para que nós possamos ser vitoriosos, a primeira coisa é se relacionar com Deus. Como é que eu se relaciono com Deus? É orando. Amém? É simplesmente falando com o Pai. Isso deve ser um hábito no nosso meio e na nossa vida pessoal. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto: oração. Coloque a oração na sua vida como estilo de vida. Amém, irmãos? Porque a oração é algo tremendo. Oração quebra muralha. Oração quebra barreira. Oração, o inimigo cai. O inimigo, o gigante cai. Amém? Por terra. Amém, queridos? Segundo, queridos. Segundo, arrepender-se dos seus maus caminhos. Queridos, nós devemos fazer sempre uma avaliação
da nossa vida espiritual. Amém? A gente precisa fazer uma avaliação. A gente precisa ver o que está de errado, queridos. O que está tomando algo no nosso meio, na nossa vida. A gente precisa fazer essa autoavaliação. O que está de errado? É um relacionamento que não agrada a Deus? Avalie-se. Fale com Deus. Diga, Senhor, isso é para mim? Isso realmente que tu queres para mim? Porque às vezes, irmãos, é relacionamento carnal. Amém, igreja? Senhor, eu estou com um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Faça uma autoavaliação com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso, os maus caminhos nos afastam de Deus. Amém? Isso impede que nós possamos ter uma vida santa com o Pai e com o Filho. Amém? Queridos, eu estou incluso em tudo isso. Amém? Estou incluso em tudo isso. Amém? Então nós devemos fazer essa autoanálise. O que está nos levando para o mau caminho? Amém? É um amigo? Faça essa autoavaliação. É um amigo do trabalho? É o mundo paralelo? Vamos dizer assim, as redes sociais, enfim. Ah, é um filme que eu estou assistindo que não agrada a Deus. Muitas das vezes esses filmes trazem algo para dentro da nossa casa. E muitas das vezes entra alguns demônios dentro da nossa casa. Façam uma autoavaliação, irmãos. Amém, queridos? Façam uma autoavaliação. Porque isso impede que nós possamos receber a graça e o amor e, acima de tudo, as conquistas de Deus. Amém, irmãos? Terceiro, que é muito tremendo. Terceiro, estude a palavra de Deus. Estude a palavra. Eu gosto muito desse versículo. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz bem assim: o meu povo se perde porque falta conhecimento. O meu povo se perde porque falta conhecimento. Queridos, é impressionante como tem pessoas que têm uma vida cristã, há 5, 10 anos, mas não tem uma posição realmente da palavra. Vê outra pessoa ali do mundo, vê outra pessoa que se diz ser amigo dele, consegue manipular, consegue entrar na mente dele, está entendendo? Influenciar ele. Está entendendo? Não tem uma base cristã sólida. Por quê? Porque simplesmente, eu não sei, eu não consigo entender, não tem uma base sólida, simplesmente alguém vem lá, fala algo para ele, e ele não questiona, ele não simplesmente não diz o que está escrito na palavra. A gente precisa dizer o que está escrito na palavra. Eu disse, não, amigo, eu discordo daquilo que está colocando, porque o meu Deus fala de forma diferente. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos simplesmente saber o que a palavra fala. O que Deus fala sobre salvação, sobre cura, sobre milagre, sobre dízimo, sobre oferta, tudo, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Preparados. Sabe por quê? Para a gente não cair nessa armadilha do diabo. Queridos, é algo muito impressionante. Eu conheci um irmão que congregou aqui nesse ministério aqui. Congregou aqui conosco. E certa vez eu fui visitá-lo. E ele veio falar para mim sobre dízimos e ofertas. E ele veio dizer que dízimo e oferta não era de Deus. Eu disse, irmãos, eu falei, irmão, eu respeito a tua decisão, a tua palavra, mas eu não concordo contigo. Então eu tenho que rasgar a Bíblia. Tenho que rasgar a Bíblia. Porque não é isso que diz lá em Malaquias, não é isso que diz no lugar tal, não é isso que diz no lugar. Então ele precisa rasgar a Bíblia. Ele ficou me olhando assim. Ele disse, aí eu fiz uma indagação com ele. Disse, tu quer saber se dízimo e oferta é algo de Deus? Faz o teste, tu já fez o teste, faz o teste, porque na minha vida funciona. Na minha vida funciona. Amém, igreja? Então, irmãos, nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos saber aquilo que Deus fala aqui, ó. Uma vez eu assisti uma pregação de um homem de Deus. Ele disse que o maior problema do crente, o maior problema da igreja é não saber quem é o seu inimigo. É achar que o seu inimigo é seu irmão de igreja, é achar que o seu inimigo é seu vizinho, é achar que seu inimigo é o irmão familiar, é o tio, é o pai. Não, queridos, nosso inimigo é o diabo.
Nós precisamos saber quem é o diabo. O diabo, ele é manipulador. O diabo, ele distorce, ele coloca contenda entre pessoas, entre várias pessoas. Por quê? Porque, como diz a palavra lá em João 10:10, ele veio para matar, roubar e destruir. Amém, queridos? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, precisamos estudar a palavra. Precisamos conhecer esse livro aqui, que é tremendo, que é o livro da vida. É o livro mais vendido na face da terra. Amém, irmãos? É o livro mais vendido na face da terra. Glória a Deus. Amém? Quarto, queridos. Não vou me prolongar muito. Amém? Quarto e último. Pratique a gratidão. Pratique a gratidão. Queridos, é impressionante, né? Como as pessoas são ingratas. Como as pessoas não valorizam esse princípio tão simples que Deus deixou na sua palavra. Você sabia que o próprio Jesus foi grato ao Pai? O próprio Jesus foi grato ao Pai. Gratidão, queridos, é algo que agrada o coração de Deus. Mas é impressionante como as pessoas são ingratas. Mas em nome de Jesus, no nosso meio não existe isso, amém? Porque nós conhecemos a palavra, nós profetizamos a palavra. Pratique a gratidão. Ah, alguém te ajudou? Muito obrigado, meu irmão. Porque Deus te colocou na minha vida. E eu reconheço isso. Eu sou grato a ti. Amém? Ah, alguém orou por ti? Muito obrigado, meu irmão. Porque tu entregou a minha vida nas mãos do Pai. Ah, uma pessoa arrumou um emprego para ti. Muito obrigado, meu irmão. Nós precisamos ser gratos eternamente, irmãos. Eu e você e eu. Amém, queridos? Porque isso é tremendo. Isso reflete o amor de Jesus Cristo, como nós somos gratos. Mas é impressionante, irmão, como o mundo ele está totalmente distorcido. Como o mundo simplesmente não agradece. Queridos, eu criei um hábito. Até quando eu vou fazer algo com algum fornecedor, eu falo gratidão. Gratidão. Eu criei esse hábito. Isso é algo que transforma nossas vidas. Amém, queridos? Gratidão. Que nós possamos ser gratos em tudo. Ser grato a esse ministério. Ser grato aos nossos pastores. Ser grato ao nosso Deus. Ser grato ao nosso estado, ao nosso país, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Gratidão, amém, queridos? Queridos, eu fui no local aí, irmãos. E cheguei lá no local, no restaurante, né? Fui convidado, né? E cheguei lá. Essa pessoa me chamou para jantar, né? Eu peguei e fui lá e jantamos juntos. Cheguei lá e ia pagar. Ele disse, não. Isso aqui é meu convite para você. Eu disse, muito obrigado. Gratidão. 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 É isso, irmãos. Nós precisamos ser gratos, porque isso agrada ao coração de Deus. Então, repetindo aqui, irmãos, como conquistar algo com Deus? A primeira, ter uma vida de oração. A segunda, fazer uma autoavaliação, arrepender-se dos seus maus caminhos. A terceira, estudar a palavra, amém? Buscar aquilo que a Bíblia fala. A quarta, pratique a gratidão. Amém, queridos? E para a gente finalizar, em nome de Jesus, eu quero falar do nosso exemplo, do nosso referência, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é algo maravilhoso, aquilo que eu falei, queridos. Ele mandou todos. Mandou Noé, mandou Abraão, enfim, toda a gente conhece, está entendendo? Mas o que aconteceu? Deus disse, eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar meu filho. Eu vou enviar meu filho. Porque o meu filho vai conquistar mais. Porque o meu filho vai salvar mais. Porque o meu filho vai curar mais. Porque o meu filho vai falar mais do meu amor. Porque o meu filho vai falar mais do meu evangelho. Porque o meu filho não vai ter ego. Porque o meu filho não vai se desviar. Porque o meu filho vai ser carne da minha carne, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Amém?
E Deus enviou o Pai. E agora eu quero compartilhar com vocês, irmãos, que estão aqui, que estão nos assistindo também aí, no culto online. Essa palavra aqui é muito tremenda. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, abra em nome de Jesus, para a gente finalizar essa palavra. Mateus capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz aqui. Isso aqui é algo que eu me alegro muito quando eu leio essa palavra. Mateus capítulo 3, versículo 17. Você pode colocar aqui, irmãos, em nome de Jesus, que eu vou ler aqui. Mateus capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus fala ao meu e ao seu coração e diz bem assim: e do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Aleluia. E outra versão está dizendo: esse é meu filho amado, a qual eu me compraço. Queridos, compraço quer dizer amor, quer dizer gratidão, prazer, ternura. É algo maravilhoso essa palavra aí, queridos. O próprio Deus disse: esse é meu filho amado, a qual me compraço. Esse é meu filho amado, a qual eu amo, a qual eu enviei. Ele pode até sofrer como sofreu, mas ele é algo que eu tenho um grande prazer. Amém, irmãos? Queridos, é algo maravilhoso, amém? Amado fala de filho. Nós não amamos os nossos filhos, nós dizemos: meu filho, eu te amo. Meu filho, tu és especial para mim. Meu filho, eu dou tudo por ti. Assim foi o nosso Pai. Assim foi o nosso Deus. Amém? Ele entregou seu filho pelo meu e pelo seu pecado, mas também ele honrou seu filho. E esse filho trouxe muitas conquistas e vitórias para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Amém? Que o seu nome está acima de todo principado, toda potestade e todos os cantos dessa terra, porque há poder no nome de Jesus. Amém, queridos? Há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é eterno. O nome de Jesus, ele cura, ele liberta. O nome de Jesus, as trevas tremem. Em nome de Jesus, o inferno se abala. Amém, queridos? E nós vamos nessa noite aqui agradecer e profetizar e receber essas conquistas, essas vitórias que Jesus trouxe para mim e para você. Fique de pé em nome de Jesus, amém? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Aleluia, aplauda ao Senhor. Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia.